Paz a todos e bem-vindos ao canal Pensamento e Vida. Vamos conhecer o que resumimos do roteiro proposto para o capítulo 10, Entendimento. O objetivo estabelecido é traduzir o que é entendimento à luz da Boa Nova e com o apoio da doutrina espírita, a fim de identificar-lhe a relevância. Primeira questão: o que é entendimento? E a resposta proposta: um meio necessário e insubstituível de renovação e aperfeiçoamento do espírito. Aqui é importante que se diga, gente, que esse entendimento não vai se resumir àquilo que nós costumamos ouvir e dizer. Vamos entender o que nós queremos dizer com isso. Vamos aqui a uma passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus foi procurado por um mancebo, um jovem, e no caso aqui a tradução ficou como moço. Esse moço veio pedir ao mestre uma dica, né? O que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. E aí Jesus veio lhe dizer: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O moço, por sua vez, replicou, dizendo: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Aí vem Jesus dizer: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Temos aqui uma argumentação originária aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu reputo como interessante apreciarmos. Aqui diz: ele, isto é, o moço, podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Então, é uma primeira abordagem que fazemos aqui para a compreensão do que quis dizer-nos Emmanuel na obra Pensamento e Vida, e, como sempre temos dito também, aquilo que conseguimos capturar desse pensamento, para que possamos expandir. Por isso a proposta no objetivo de traduzir o que seja o entendimento, para que não seja aquele entendimento vulgar e simplesmente de, eu compreendo dessa forma. Vamos um pouquinho além. A questão número 2. Uma simples consulta a um dicionário da língua portuguesa não seria suficiente a que conhecêssemos o significado de entendimento? A resposta que estamos sugerindo foi a seguinte: isso seria limitá-la à percepção da razão, excluindo todo o sentimento. Ora, quando vamos a um dicionário ou quando vamos debater, discutir sobre o significado das coisas, é interessante que ouçamos o outro lado, mas que tenhamos não só a razão preponderando, porque senão vamos ser muito técnicos, muito científicos. E o dicionário, por natureza e por definição, ele nos apresenta uma definição, que não seriamente aquela que, no caso aqui, nos interessa. Vamos mais adiante. Sabemos não ser possível alcançar a perfeição a qual estamos destinados sem que o intelecto e o coração estejam irmanados num incessante esforço conjunto que permita façamos brilhar a nossa luz, sem a intenção de ofuscar. No passado, enquanto a turba enfurecida pretendia apedrejar a mulher adúltera, alegando o cumprimento da lei mosaica, Jesus sugeriu aos verdugos que, seguindo-lhe o exemplo, não a condenassem. É pela maneira de ver, pensar e fazer as coisas que iluminamos ou obscurecemos caminhos, a começar pelo nosso. Então é bom recordarmos aqui que inteligência e bondade, elas são as duas asas que nos levam ao reino de Deus, conforme nos ensina aqui a doutrina espírita, e o Jesus, ele mesmo, veio nos trazer dentro do seu apostolado, né? Seus exemplos, suas palavras, todas elas, todos os exemplos levam nessa direção, intelecto e coração também, sempre juntos. Aqui nós temos o exemplo da mulher adúltera, né, que todos raciocinavam apenas com a lei mosaica. Isto é uma coisa muito literal, muito conceitual, esquecendo-se, todos eles com as pedras na mão, de usar o coração também, colocar-se no lugar da adúltera, isto é, ter empatia. Vamos aqui na passagem do Evangelho de Lucas, em que o Cristo, diante do doutor da lei, que também, assim como havia feito o mancebo, o moço que o procurou, perguntando sobre a vida eterna,
Jesus, então, dirigindo-se em retorno ao doutor da lei, portanto, alguém que conhecia as letras, né, conhecia as escrituras, perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Isto é, como que você interpreta? O que você está entendendo do que está na lei? Aí, mais uma vez, tornou-lhe Jesus, depois que o doutor da lei respondeu todos os mandamentos, os 10, de cima a baixo, de cor e salteado. Aí Jesus vem dizer: respondeste bem, faze isso e viverás. Então não é uma questão apenas de saber, de conhecer, de decorar, mas é de fazer para que tenha vida, e a vida em abundância. Depois nós temos aqui Paulo de Tarso, no sentido de nos dizer claramente que o amor não se vangloria, não se ensoberbece. É nessa mesma passagem que ele diz: se ele tivesse toda a ciência do mundo e aquela coisa toda, sem o amor ele nada seria. Então, para que tenhamos claro aqui que não basta apenas saber, é importante colocar em prática. Na sequência, nós temos aqui Jesus, mais uma vez, no Evangelho de Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Isso porque, no caso da adúltera, como mencionado agora há pouco, e mais uma vez aqui aparece, poderia haver sim uma contradição. E os próprios fariseus, escribas, vez por outra, questionavam, aliás, intensamente o Cristo. Questionavam no sentido de provocá-lo, de tentá-lo a se contradizer. Ora, a lei mosaica determina que se jogue pedras. Aí ele então vem dizer que não veio destruir a lei. A lei de Moisés, sim, aquela rigorosa, aquela que respondia o mal com o mal. Essa, sim, ele veio modificar bastante, mas a lei de Deus, aquela que veio das escrituras, dos profetas, essa não modifica nada. Ele apenas veio dar um novo entendimento a essa mesma lei. Depois nós temos que Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, ele esclarece que a letra mata, mas o Espírito é que dá vida, é o Espírito que vivifica. A letra por si só, ela pode fazer muito mal, se mal compreendida. Depois nós temos aqui uma passagem de A Gênese, em que fizemos questão de colocar, só para ver o que a doutrina espírita nos diz acerca dessa questão de conhecer e aplicar. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. O Espírito João Evangelista que nos deixou, então, essa orientação, essa advertência, vamos dizer assim. A questão 3, como se comporta o homem chamado civilizado diante das iniquidades que caracterizam o mundo em que vivemos? Quer dizer, vamos ver a consequência das pessoas que esquecem, deixam um pouquinho de lado o coração e atacam só com a coisa literal, apenas com a inteligência, com a interpretação média e simples da letra. Em conformidade com o grau de conhecimento por ele já adquirido e a condição íntima do seu coração. Ora, inteligência e bondade. Se ainda ignorante e endurecido, revolta-se com tudo o que acontece à sua volta, nutrindo o interesse de retribuir o mal com o mal. Se mais esclarecido e burilado, procura ser útil e agradável, tanto quanto e da forma como possa, tomando os erros próprios e de terceiros a conta de precioso aprendizado, convicto de que ele mesmo poderá um dia necessitar da compaixão alheia. Compaixão, abnegação, empatia, colocar-se no lugar do outro. É algo bastante fundamental em nossas vidas, não é, gente? Aqui é a passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Em algumas traduções vamos encontrar como menino e assim por diante. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Quer dizer, mostra claramente o amadurecimento do espírito, não da figura, do indivíduo de Paulo, que, claro, são relacionados intrinsecamente, mas é um amadurecimento do espírito que transparece aqui. Nós vamos lembrar que, mais uma vez, vamos aqui sacramentar Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, mas apenas aprender com ele, para que possamos ver claramente que dá para também corrigirmos nossos erros e tornarmos-nos homens, e aqui o sentido figurado, mas para dizer que podemos sim sair
daquela coisa do instinto, do mau uso das nossas possibilidades para fazer um uso bom, adequado para aquilo que realmente que elas não foram concedidas. Depois nós temos que em O Céu e o Inferno não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Pois é, respondemos pelos nossos atos. Isso é inevitável, é da lei. Se for a coisa boa, receberemos coisas boas. Se fizermos o mal, teremos que aprender a fazer o bem. Questão 4. Qual das virtudes ensinadas por Jesus é a mais indicada para auxiliar-nos na correta interpretação do que seja entendimento? A caridade, virtude maior que o Cristo tão bem personificou. A prática ostensiva do bem, o exercício constante da indulgência e o perdão incondicional constituem o caminho que leva ao Criador. Aqui nós temos Jesus, mais uma vez, no Evangelho de Mateus. Ele adverte, admoesta os escribas e fariseus, chama-os de hipócritas. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e negligenciais o que de mais importante há na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Não é que ele seja ou fosse contra a época, né, o dízimo, o endro e o cominho, absolutamente. Mas ele ressalta a importância, sim, do que mais importa, que é a misericórdia, a justiça e assim por diante. Veremos aqui no Livro dos Espíritos, logo na sequência, que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, que é uma lei de justiça, é uma lei de amor, é uma lei de caridade. Questão 5. O que se pode esperar de reações exclusivamente racionais, nas quais escasseia a caridade? Recordemos-nos aqui daquele pessoal querendo jogar pedra na Dutra. Resposta proposta. Ações equivocadas, geradoras de atribulações e inquietudes, que atingem tanto aos que são dirigidas, como, sobretudo, aos que as promovem. Temos aqui a parábola do credor incompassível, que eu julgo bem interessante, não vou ler tudo não, tá? Mas aqui vem Jesus contar o seguinte, que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Havia lá, então, um servidor que foi chamado à presença do rei, né, para prestar contas, e a partir daí não tinha como pagar. Como não tinha como pagar, o senhor, então, determinou que ele vendesse a mulher, os filhos e tudo que a ele pertencia para pagar a dívida. E esse servo, esse servidor, se desesperou, ajoelhou-se, pediu clemência, aquela coisa toda. Então foi perdoada a dívida. E logo em seguida, esse mesmo devedor saiu, e no que saiu, encontrou um companheiro, uma pessoa lá que devia 100 dinheiros e não 10 mil, como ele próprio devia ao seu rei. E ele, devendo 100 talentos, cobrou de imediato. Você tem que me pagar agora meus 100 talentos. E a pessoa também não tinha. Também pediu clemência. E ele, absolutamente, totalmente sem compaixão, não cedeu. E acabou colocando essa pessoa que ele devia dinheiros na cadeia. Os outros companheiros conhecidos deles também se espantaram com tudo aquilo, se impressionaram e foram até o senhor para dizer, olha, aquele que o senhor perdoou a dívida, ele acabou de pedir para prender um que devia ele também. O senhor então chamou a sua presença e determinou que ele fosse preso, dizendo, olha, assim como você foi perdoado, por que você também não fez a mesma coisa? Então, para entendermos claramente as consequências das pessoas que só veem na parte racional. Olha, está me devendo, tem que pagar. Então, é interessante isso, né, gente? Vamos aqui seguindo. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. E aqui não vai apenas dizer que, não, porque perdoa a dívida, então está tudo certo. Então, quer dizer que não existe mais aquela coisa da justiça. A justiça, quem está devendo deve pagar, sim, mas a clemência deve ser observada, sempre a flexibilidade, sempre o coração entrando para tentar colocar-se no lugar do outro e enxergar meios de que aquela dívida seja paga, né, amortizada ou coisa do tipo, porque nós, certamente, poderíamos estar na situação de quem deve e não de quem tem o crédito. Questão 6. O Evangelho recomenda aplausos estrondosos frente aos acertos porventura presenciados e a cegueira perante os erros? Resposta.
A Boa Nova não nos convida à alienação, isto é, não estou nem aí. Muito ao contrário, sugere, no entanto, que diante de qualquer atitude no bem ou falta cometida, nos dediquemos à observação judiciosa dos fatos e de suas consequências, e não necessariamente dos indivíduos nelas envolvidos. Afinal, se o trigo e o joio crescem juntos e em determinado momento são separados, o mesmo pode-se dizer dos homens e de suas imperfeições. De todo modo, quem se nega a enxergar virtudes, e mais ainda, aquele que a seu turno prefere deter-se na apreciação dos enganos alheios, destituí-lo de um sincero desejo de cooperar no seu saneamento ou de com eles aprender algo que venha a lhe ser útil, gasta mal o seu tempo, além de faltar com a caridade. Nós temos aqui no Evangelho de Lucas uma passagem que o Cristo ali estava falando com os ouvintes e tal, e determinada pessoa de longe gritou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu, Jesus: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e observam. Não se trata, portanto, de idolatria, não era o que Jesus queria. Queria que fosse ouvido e, acima de tudo, as pessoas compreendessem o que ele estava dizendo. E observar a palavra de Deus, portanto, não é só se maravilhar, se encantar com o que está sendo dito ou por quem está sendo dito, mas simplesmente entender que aquilo chegou aos ouvidos para chegar ao coração também. Depois nós temos que Jesus, no Evangelho de Mateus, referindo-se aos apóstolos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Ora, aqueles que estavam sendo jogados no meio de lobos, não que os apóstolos, os discípulos, tivessem toda a condição de Jesus. E Jesus, sabendo disso, deu a recomendação: vocês vão para um mundo difícil. É o mundo que nós vivemos também, não é, gente? Não é que só os discípulos deviam propagar a mensagem cristã com seus exemplos. Nós também somos convidados a fazê-lo. Contanto que nós compreendamos que nesse mundo em que estamos, né, que justamente a grande escola da vida, vamos encontrar lobos. Não é que vamos ter por eles uma rechaça, não vamos querer nos livrar dos lobos, porque eles nos ensinam muita coisa também. E são oportunidades de fazermos o bem, de exercitarmos-nos no amor, na caridade. Então, quando ele diz aqui as serpentes, né, refere-se Jesus claramente ao livro da Gênesis, que a serpente era, à época, o animal mais astuto que existia. E aqui pode ser vista também essa prudência da serpente como algo bom, no sentido de que seja prudente, mantenha-se com foco, não se permita cair em tentação. Cuidado, você também tem a sua fragilidade, como nós temos. Não somos juízes de ninguém, mas somos aqueles que se propõem a ajudar aprendendo. E simples como as pombas, quer dizer, sem malícia, sem querer ver o mal em tudo que existe, enfim, sermos equilibrados, né? Então, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, é como nos recomenda aqui Jesus, no sentido de todos nós, trabalhadores do mundo, ou que estão no mundo, e acima de tudo, como filhos de Deus, para que possamos fazer a nossa parte dessa maneira. Questão 7. Quais são os benefícios que auferimos quando nos decidimos por aplicar a caridade na busca por bem entendermos os fatos e as pessoas? Talvez seja lícito reuni-los todos na infinidade de bênçãos decorrentes do bom e lúcido aproveitamento das múltiplas oportunidades que nos são constantemente oferecidas pelo mais alto, a título de orientação, incentivo e amparo para a caminhada, enquanto gradativamente nos livramos das influências nocivas de um passado menos feliz. Fora da caridade, não há salvação. Primeira carta de Pedro: tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Somos devedores, sim, no sentido que já erramos muito no passado, mas isso não quer dizer que devamos nos condenar, porque o próprio mundo se encarrega disso. A questão é íntima, é de querer se melhorar, reconhecer com humildade que errou, mas, em primeiro lugar, parar de errar. Em segundo lugar, procurar acertar, né? É coisa bastante óbvia. É a recomendação, portanto, aqui de Pedro, porque nos faz lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. E estamos aqui para aprender a amar. Depois, Paulo, mais uma vez, na primeira carta a Timóteo. Outrora, ele fala dele mesmo.
Eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, na incredulidade. Finalmente, a conclusão: a união do sentimento elevado com a razão esclarecida faculta-nos compreender o real valor das circunstâncias e pessoas que fazem parte de nossas vidas. Sem essa comunhão, tudo que vem aos nossos sentidos poderá receber uma interpretação equivocada, absolutamente desinteressante, portanto, de ser adotada, quanto mais difundida. Vou deixar com vocês, gente, a leitura complementar, ainda hoje, de Meimei, para então concluirmos aqui o nosso capítulo 10, Entendimento. Até uma próxima vez. Fique com Deus.